Posso ir pro quarto, né? Pode. Aparece daqui a 30 minutos pra desligar a câmera. É sério? Oi? É sério? Não. Pode O ser. que é importante é aí? Pode ser. Pode ser então, tchau. Tchau, Thalita. Tchau, Thalitão. Tô pegando. E aí, pessoal, tudo bem? Rafael Marques para mais um vídeo para vocês. Hoje o podcast vai ser em um formato diferente. Vai estar no YouTube em formato de vídeo e vai estar no Spotify em formato de áudio. Então eu estou captando o áudio aqui, esse é o microfone do fone do celular. E vou estar captando o áudio também pela câmera para que vocês possam acompanhar em formato de vídeo, ok? Acho que vai ficar interessante assim, porque a maioria dos convidados que eu tenho estão à distância, né? Estão longe daqui. E aproveitar que eu tenho o Gabriel, um grande amigo meu, companheiro de mestrado, inserido no contexto do alto rendimento em Portugal. Então eu convidei para que ele viesse até aqui a minha casa para que a gente conseguisse gravar um podcast especial para vocês. Bom, primeiramente agradecer a Gabriel Eu que agradeço o convite. pelo tempo, pela disponibilidade de tempo para vir aqui. Amanhã tem jogo de manhã cedo. Derby? Amanhã tem o derby, né? Rio Ave e Varzim. Isso. E, bom, pedi para que já tem um vídeo teu aqui no canal, quem não sabe, pode voltar aqui na lista de vídeos, que tem um vídeo do Gabriel aqui falando sobre ideias em relação à análise de jogo. Mas de qualquer forma eu vou pedir para que tu se apresente mais uma vez, diga quem é, quais são as tuas referências, enfim, de onde é que tu veio. Vamos lá. Primeiramente, Não pode deixar que eu seguro, deixa que eu seguro. Primeiramente, prazer novamente. Meu nome é Gabriel, tenho 23 anos, sou de Manaus, Amazonas e sou formado em Educação Física, tenho curso da CBF e estou fazendo mestrado aqui em Portugal, na FADEUP, e atualmente estou estagiando no Rio Ave Sub-16, na categoria. E também trabalho com análise de jogo e faço aqui o agradecimento do Rafa, que além de ser um amigo, é um cara que entende muito, muito de futebol do jogo. E é um prazer estar aqui, né? Poucas pessoas a gente considera um ótimo profissional e um ótimo amigo, e o Rafa é um desses caras, então só tenho a agradecer. Que é isso, obrigado, fico lisonjeado. Obrigado, fica até sem jeito. Bom, para que a gente não estenda muito, sem mais delongas, Gabriel, vou fazer algumas perguntas. Quero saber a tua opinião. Acho que a tua vivência que tu tem aqui em Portugal é bastante interessante, tanto no Rio Ave quanto no mestrado. Acho que tu faz uma coisa que é interessante, que é misturar no bom sentido, né? Que é mesclar Teoria e prática. a teoria e a prática, exatamente. É estar na teoria, é estar no desenvolvimento de ciência que vai ajudar quem está na ponta e ao mesmo tempo você também está na ponta. Isso é muito positivo, ao meu ver. E acho que tu também, por aquilo que a gente já conversou, acho que tu também encara dessa forma. Sim. Bom, um tema que permeia o teu mestrado e o meu mestrado, as nossas dissertações, é análise de redes. A gente teve a oportunidade, tu muito mais do que eu, a oportunidade de ajudar o Thiago Pereira na construção do Golden Index. E na construção do Golden Index não, na análise de alguns outros jogos com o Golden Index. E a gente está direcionando o nosso mestrado mais ou menos no caminho. A base teórica é muito parecida, mas com ramificações diferentes. Então eu queria saber o que é que tu acha da análise de redes, se puder explicar também um pouquinho para o pessoal que não nos acompanha. Qual é a ideia? Não precisa ser nada muito profundo, pode ser algo mais superficial, senão a gente vai passar 2 horas aqui falando só de análise de redes. Para o pessoal, o que é a análise de redes e como é que ela pode impactar no desempenho final. Enfim, uma palavra tua em relação a isso. A análise de redes, ela procura mapear o jogo a partir dos passes trocados entre jogadores. Ela é um indicador forte para perceber alguns padrões de uma equipe através de perceber quem efetuou passes e quem recebeu mais passes. Quando eu pude ajudar o Thiago Pereira, que foi orientado do Daniel Barreira no mestrado, ele criou o Golden Index, uma fórmula para descobrir o jogador que mais influenciava no jogo. Uma das variáveis era os passes recebidos, os passes efetuados, dribles, condução de bola, assistência e gol, entre outros padrões. E através da análise de redes a gente pode perceber os padrões da equipe. Por exemplo, Felipe Luiz em jogos de dificuldade média. No caso, tu já está falando do artigo, do trabalho que a gente fez. Que a gente
Através de análise de redes, a gente percebeu que em jogos medianos o Atlético de Madrid procurava muito, ou os atletas procuravam muito o Filipe Luís, e o Filipe Luís ativava os seus companheiros através de passe. Por quê? A gente percebe que o time está em blocos mais médio, mais baixo, sobra pouco espaço na entrelinha e o Filipe Luís é um dos jogadores com muita qualidade para libertar esses espaços. Então ele foi muito procurado em jogos assim. O jogador por fora do bloco que mais tem qualidade para construir. E em outros tipos de jogo, Griezmann é um dos jogadores que mais recebe interação através de passe, como jogos mais difíceis. Então, por quê? Porque ele tem um pouco mais de espaço na entrelinha para progredir com a bola, para efetuar passes para dribles. E isso a gente consegue através do Golden Index. Só que um dos problemas da análise de redes é que a gente só consegue perceber o contexto através de passe efetuado e passe recebido. Por isso que o Golden Index foi tão importante, né? O Thiago teve uma ótima ideia, porque ele coloca outras variáveis para descobrir o jogador que mais influencia no jogo em diferentes tipos de jogos. Se são jogos muito difíceis, jogos mata-mata, jogos com equipes mais da parte de baixo da tabela, então ele te dá essa gama... Os níveis de dificuldade do adversário, né? Ele te dá essa gama de opções, assim, para você perceber em diferentes contextos os jogadores que mais influenciam no jogo. Ok, ótimo. Então deixa eu clarear aqui para quem está ouvindo pela primeira vez o que é análise de redes. Então, análise de redes, ou análise de redes sociais, também pode ser chamada dessa forma, é análise das interações dos jogadores... Interações sociais. Das interações sociais, das interações de jogadores no jogo de futebol. Essa análise é feita a partir, essa interação é medida a partir dos passes, e nos passes a gente consegue identificar qual é o jogador que tem mais influência nas organizações ofensivas daquela equipe. O Golden Index é um passo acima da análise de redes. Ele tem como base a análise de redes, mas ele adiciona alguns outros parâmetros, alguns critérios a mais, como dribles, condução, finalização, perda de bola, entre outros, o que é muito interessante. Bom, como é que tu acha que a análise de redes, no caso que tu explicou muito bem, consegue impactar na ponta, em quem está trabalhando no dia a dia? Quais são os critérios que a gente consegue, a partir da análise de redes, influenciar na forma como vai encaixar no adversário, como vai se proteger em relação ao adversário? Como é que tu acha que isso pode ser feito na prática? Pelo menos no contexto que eu estou inserido, a análise de redes é essencial no sentido da gente perceber os padrões na fase ofensiva da equipe, porque a gente percebendo que um jogador, por exemplo, um pivô, um 6, que ele chama, né? A gente seria o 5. Primeiro volante, né? Um primeiro volante, que sabe jogar. Se ele recebe muita interação de zagueiros, centrais ou laterais, a gente já coloca um olhar acima para saber, por que ele recebe tanta interação? Ele é uma válvula de escape ou ele está recebendo essa bola para libertar espaço nas costas dos volantes, dos médios? Se o movimento do extremo está sendo efetuado sem bola, ou se ele realmente tem muita qualidade para construir, dar um passe de ruptura, dar um passe longo, um passe que vai na diagonal, ou seja, através de saber se ele está recebendo muita interação ou se ele está recebendo pouca interação, a gente pode perceber se esse jogador é realmente muito influente no jogo e a organização da equipe. Se vai muito pelo corredor esquerdo, se vai muito pelo corredor direito, pelo corredor central, se ele está na fase de criação, se ele recebe muita interação, pouca interação, e a partir daí a gente pode tirar algumas relações para saber, né, se isso realmente é um comportamento que vai determinar ou se não determina. Porque, por exemplo, um jogador pode receber muita interação, mas isso não gera gol, não gera ocasiões de gol, e a gente vai perceber se isso é realmente necessário colocar uma atenção, um olhar acima. Então deixa eu ver se eu percebi. Eu consigo identificar quais são os jogadores mais influentes na organização ofensiva e consigo identificar se a influência que ele tem no jogo, na organização ofensiva, consegue ser algo perigoso de fato, que vai me causar perigo ou não. Ou seja, eu consigo identificar se os jogadores que mais tocam na bola, que mais têm interações, são pontos fortes, são de fato pontos fortes da outra equipe. Eu acho que eu tenho uma sensação muito forte que a análise de redes análise de redes, não só análise de redes com base teórica, mas para desenvolvimento de outras ferramentas, como foi o Golden Index, é o futuro. Eu acho que a gente consegue agora ter um parâmetro estatístico que consegue interpretar com muita precisão uma visão qualitativa. Exatamente. Eu não sei se tu concordas comigo. Quando, por exemplo, a gente vai ver... Existe um parâmetro da análise de redes, para quem está ouvindo a gente, chamado Betweeners, que é o jogador que liga dois pontos, né? Ou seja, é o jogador que mais faz ligação entre outros dois jogadores.
para que a gente consiga exemplificar. Eu vou pegar o exemplo que tu já deu. A gente tem um primeiro volante que faz muita ligação entre lateral direito e camisa 10. Então ele é o cara que abastece o camisa 10 quando a bola vem do lateral direito. Se a gente consegue entender o caminho que a bola faz para chegar no camisa 10, a gente consegue neutralizar, inibir esse comportamento. Inibir a chegada da bola no camisa 10, né? Conseguir inibir o comportamento, como tu bem falou. E eu acho que a análise de redes é o futuro da análise. Eu tenho essa sensação de que é o futuro da análise. Inclusive para captação, inclusive para que a gente consiga olhar para um atleta e dizer assim, esse cara aqui realmente é bom jogador, ele realmente tem parâmetros aqui que eu consigo medir na análise de rede, que de fato ele influencia na organização ofensiva dele, e eu quero exatamente esses parâmetros que ele tem na minha equipe, então eu vou lá buscar. Eu acho que justamente para jogadores que trabalham muito com o passe, por exemplo, jogadores de meio campo, se em jogos difíceis ele não consegue manter pelo menos aquela constância de receber interações e fazer interação com os jogadores do seu time, a gente já liga o alerta. Será que ele é tão efetivo assim? Perfeito. Ou seja, a gente consegue inclusive ver qual é o desempenho desse jogador que é que sofre muitas interações, ou que tem muitas interações, de acordo com a dificuldade do adversário. Exatamente. Perfeito. A gente consegue fazer um mapeamento sensacional, ao meu ver. Só dá trabalho. É bastante trabalhoso. Rafael esteve comigo um dia analisando, foi tenso. Foi tenso. Imagina, pessoal, para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, quando você está assistindo um jogo de futebol, o analista de redes, o analista que está fazendo a interpretação e a captação dos dados ali de redes, ele está pontuando todos os passos que acontecem no jogo. Ou seja, esse cara tocou para esse aqui agora, que tocou para aquele, que tocou para... Todos os passos que acontecem no jogo, ele tá conseguindo... Ele está computando quem dá e quem recebe. Aí com a gente, quando foi com o Golden Index, a gente registrou drible, registrou finalização, gols. Exato. Como o Golden Index tem mais parâmetros do que o análise de redes pura e simples, então você ainda tem que computar mais coisa, né? E ainda tem detalhe, o passe ainda é uma coisa objetiva, né? O drible é interpretativo. Ainda tem esse detalhe do Golden Index. 10% da fiabilidade. Exatamente. Ou seja, para você conseguir analisar o Golden Index, você tem que passar por um teste de fiabilidade que o Gabriel fez e eu não fiz, para conseguir fazer Eu sei analisar o Golden Index, mas como eu não passei pelo protocolo, então eu não posso analisar. É basicamente como se você fosse analista de desempenho sem a CBF. Bom, eu acho que o Golden Index e a análise de redes, eles também tocam num ponto que eu acho que é interessante que a gente fale, que é o Big Data. Ou seja, a partir do momento em que eu gero dados que, imagina, no longo de 1 ou 2 temporadas, para cada jogador, aquilo vai se tornando uma quantidade de dados enorme, eu vou ter que armazenar e tratar aquilo de forma boa, de forma fiável. E eu acho que o Big Data vem também nesse sentido de ajudar com que a gente tenha um bom banco de dados em relação à análise de rede. Como é que tu enxerga o Big Data dentro desse contexto da análise de rede? Para quem consegue trabalhar com essa tecnologia, acho que o erro na contratação, ele existe, mas ele é diminuído consubstancialmente. Exato. Porque você vai poder realmente pegar retardos de clubes anteriores e perceber se o desempenho que ele exerce existe tantas alterações ou não. Não sei se me faço perceber. Por exemplo, mesmo que ele venha de um contexto de terceira divisão, segunda divisão, a gente consegue fazer esse resgate histórico e perceber se ele realmente vem influenciando a equipe dele de forma positiva ou negativa. Porque a gente tem casos de jogadores que em uma temporada fazem 150 gols. Ok, perfeito. Mas as temporadas anteriores... 150 é muito. E as temporadas anteriores, a gente vai perceber se realmente ele pelo menos procurou interagir com os amigos já, com os jogadores, ou se ele recebeu muita interação. E perceber aí o fenômeno, se é o One Season Wonder ou se realmente ele tem muita qualidade. Exatamente, perfeito. Ou seja, eu consigo mapear o jogador de maneira mais assertiva e errar menos na contratação. Ou seja, eu quero um jogador que consiga interagir com essa posição, então eu vou ver se é o jogador que eu quero contratar tem o histórico de interação com essas posições na equipe dele, né? Acho que isso é bem interessante. A gente estava falando sobre, agora acabou o jogo do Joelinton, que é um jogador que disputa muito pelo alto, né? Tem um porte físico que lhe permite fazer isso. E através de parâmetros a gente consegue perceber isso, se ele conseguia fazer isso no esporte, se ele conseguia fazer isso em clubes que ele... No Hoffenheim, se eram realmente clubes que lhe permitiam esse contexto. Se sim, ou seja, a análise fica muito perfeita e o erro é muito, muito baixo. Exatamente. Bom, fico feliz que a gente tenha conseguido falar sobre análise de redes para o pessoal.
Acho que é um tema que a gente vai cada vez mais ver no futebol. Eu fico feliz de estar estudando isso hoje. Acho que eu me sinto, não sei se tu se sente assim também, na frente. É como se eu estivesse em contato com um conteúdo que a maioria das pessoas que estão na ponta vão ter lá na frente e eu já domino. Eu não sei se tu também tem essa sensação de largar na frente. Sim, é a sensação que a gente, privilegiado de estar no mestrado, que trabalha com alto rendimento, lendo artigos científicos que acabaram de sair do forno, a gente acaba tendo contato primeiro com esse tipo de conhecimento, né? E se a gente souber aproveitar, acho que realmente é um facilitador de processos. Exatamente. Acho que a expressão é exatamente essa. É um facilitador do processo. Bom, vamos andar. Tu tá vivendo a experiência hoje, e até nos vídeos anteriores que a gente gravou, a gente falou sobre isso, no Rio Ave. Para quem não sabe, quando você está no segundo ano de mestrado aqui na Faculdade de Desporto, você tem a possibilidade de estagiar em um clube da primeira divisão, de alto rendimento, etc. E aí, na maioria das vezes, depois do estágio, você é contratado. Então eu sei que tu vive essa expectativa de um dia receber uma proposta do Rio Ave, acho que está longe ainda, né? Ainda tem mais uns 6, 7 meses. Mas o que é que... E no fim das contas, o nome estagiário quer dizer muito pouco, porque na prática tu é um analista da categoria. A mesma responsabilidade, faz as mesmas tarefas, etc. O que é que tu... Como é que eu vou dizer assim? Quais são as diferenças que tu mais... Acho que ele tá passando uma ambulância. Alguém foi preso. Bom, mas o que é que tu percebe de maior diferença daquilo que tu viveu em Manaus, como analista de desempenho, e daquilo que tu vive... Tá gravando? A câmera voltou a gravar. Então, contando um pouco da minha experiência novamente, eu comecei a estagiar em 2015 no Nacional de Manaus. Trabalhei estadual e Série D com um treinador, Aderbal Holanda, que é um treinador já muito conhecido no meu contexto, né, futebol do norte. E após formado em educação física, eu fui trabalhar no 3B da Amazônia, que é um time que disputou uma segunda divisão nacional do futebol feminino. E o treinador era o Sérgio Duarte. E ele é jogador, jogou aqui em Portugal. Então ele já gostava desse tipo de trabalho, já conhecia. E por vir do contexto português, ele já trabalhava muito com o pormenor, com muitos detalhes, procurava separar os momentos do jogo. Então o processo foi muito mais fácil, porque quando um treinador não conhece o trabalho do analista, também não é obrigado a conhecer, né? É relativamente novo. Como a gente falou anteriormente, é um facilitador de processo. E ele realmente pedia a filmagem de treino, filmagem dos jogos. Quando ele passava um exercício no treino, Gabriel, perceba se está correndo o comportamento que eu quero que eu corra, então o nosso trabalho fica mais fácil. Eu sei que nem todos os treinadores são assim. E quando eu vim para Portugal, aqui o futebol, a cultura tática é muito mais forte. A gente, mesmo que queira negar, mas é diferente trabalhar aqui. O jogador com 12, 13 anos, ele já tem contato com o vocabulário de romper linha, de fazer a basculação, cobertura ofensiva, defensiva. Então, ele é muito mais preparado para trabalhar com esse tipo de análise. E aqui é muito mais detalhista, é muito mais perfeito no sentido de você ter que realmente detectar o mínimo pormenor que vai fazer a diferença. Uma recepção errada no meio campo vai te fazer ganhar 1, 2 segundos e vai poder te fazer acelerar a bola na janela. Ou seja, é muito mais completo, muito mais detalhista, muito mais perfeito. Eu trabalho como estagiário, né? As responsabilidades são as mesmas, com essa parte mais de análise, mas com um treinador auxiliar que também gosta muito dessa parte, o Francisco Barbosa. A gente procura sempre debater sobre o que está correndo certo, o que está correndo de errado, por que o jogador fez aquele movimento, por que ele não fez o contra-movimento, por que ele com a bola conduziu por dentro e não conduziu por fora. Ou seja, a gente começa a debater e começa a procurar entender o que se passa na cabeça do jogador. Que muitas vezes no Brasil, não. Ele é craque, ele é o diferente, ele vai resolver o jogo. Aqui, mesmo que o jogador tenha qualidade, a gente procura trabalhar as possibilidades de ação que ele vai ter na partida para que ele tome melhores decisões. Com o auxílio do vídeo, fica tudo mais fácil. Então, desde sub-15, sub-13, sub-12, os treinadores lá no Rio Ave trabalham com a análise de jogo. E eu acho que o miúdo, né, como eles chamam aqui, desde cedo com esse tipo de trabalho, ele começa a apresentar mais frutos. Tanto que Portugal, recentemente,
deu aquele estouro, começou a revelar muitos jogadores, começou a Muito colocar treinador, né? colocar jogadores em Premier League, em Liga Espanhola, e a gente meio que estabilizou, ou seja, a gente precisa rever um pouco como é que a gente está conduzindo o nosso futebol. Então, pelo que eu percebi, aqui em Portugal tu sente que o contexto coletivo é mais bem trabalhado, valorizado do que no Brasil. No Brasil ainda existe a visão do... O drible vai resolver o jogo a qualquer momento, e aqui, mesmo que o jogador tenha qualidade, eles procuram não pensar desse modo. E isso impacta no teu trabalho, então. Então imagina, no Brasil, quando tu vai fazer análise do adversário, tu vai procurar o jogador-chave, por exemplo, não vai tentar entender muito como é que aquela equipe joga. Sim. Aqui não, aqui tu vai entender mais como é que o adversário joga, como é que ele se organiza, etc. Eu também, antes de ir para o Rio Ave, eu tive a oportunidade de estagiar no Alcorcón, que é um time de segunda divisão da Espanha, e todas as equipes lá praticamente tentavam propor o jogo. É característica do futebol espanhol. E trabalhar num contexto assim te faz enlouquecer, porque tu tem que achar o jogador através de análise de rede, eu trabalhava com isso lá, procurar saber quem era aquele jogador que estava fazendo diferença na marcação ofensiva, porque todas as equipes tentavam propor. O que estava ali acontecendo de diferente? Qual era o pormenor que fazia uma equipe no último terço chegar ao gol, chegar à finalização, por que eles chegavam? Então, assim, trabalhar em contextos assim te fazem ter um olhar mais apurado para saber o que está acontecendo ali de fato, que é representativo para o jogo, que não é representativo para o jogo. Então, acho que o contexto que você está inserida influencia muito no teu modo de ver o jogo. No Brasil ainda existe muito essa cultura do jogador que vai decidir no último terço. A gente sabe que existe ainda. E você tentando inibir esse processo te ajuda, pelo menos, a saltar na frente. Sim. Aqui não tanto. Vou te pegar de surpresa. A gente combina a pauta antes, né, daquilo que a gente vai falar. Mas tu falou sobre alguma coisa que me trouxe uma ideia, eu queria saber a tua opinião sobre. Nada, só ficar tranquilo que nada. Não, comigo pode vir. Não é nada demais. Mas assim, hoje a gente está sofrendo entre aspas, uma invasão de treinadores portugueses no futebol brasileiro, né? O Inácio está no Avaí, o Jorge Jesus já está no Flamengo. O Carvalhal talvez vá para o Bragantino. Teu chefe, teu mister, talvez já vá para o Bragantino. Quem mais? O Gesualdo. Eu vi que o Peseiro foi especulado no Paysandu. Exato. Então, assim... O Gesualdo foi pro Santos, etc. E ainda pode chegar mais gente, né? A gente ainda está em janeiro e o futebol brasileiro derruba um treinador por semana. Então cada vez mais os treinadores portugueses vão ser opção, eu acho. Bom, eu quero saber a tua opinião em relação a esse movimento de treinadores portugueses para o Brasil. Uma coisa que eu acho que é global é a saída de treinadores portugueses de Portugal para outros mercados. A Inglaterra já tem alguns, o Nuno Espírito Santo, o próprio Mourinho. Espanha também tem. China, Índia, já tem treinadores. Pois é, já tem treinadores, o Leonardo Jardim, né, no Mônaco, não sei se ele está lá ainda, mas foi treinador. Agora é o que é do Barcelona, o auxiliar do Luiz Henrique. Não sei quem é. Roberto Moreno. Ah, sei quem é. Que estava sempre de camisa jeans. Sei quem é. Enfim, tem um movimento que é uma onda mundial de treinadores portugueses chegando a alguns dos outros mercados. Isso está acontecendo no Brasil também agora. E qual é a tua opinião sobre isso? Tu acha qual o motivo, estando aqui, convivendo com os treinadores portugueses, o que é que te faz identificar do porquê disso, dessa onda de treinadores brasileiros, portugueses no futebol mundial e no futebol brasileiro em especial? Eu acho, cara, incrível, acho necessário pelo simples fato de o português procurar entender sobre o jogo. Eles, assim, pelo menos a gente vem do Brasil. Você escuta uma narração no jogo, ele narra assim, como se fosse mesmo uma final de Copa do Mundo no jogo de estadual. Aqui em Portugal, mesmo o narrador, ele procura falar sobre o jogo. Procura interpretar o que está acontecendo no jogo. Até a própria imprensa abraça isso, né? Exatamente. Quando você assiste uma transmissão do jogo aqui em Portugal, o comentarista do jogo, ele tem um nível de conhecimento sobre o jogo, de análise de jogo muito alto, né? Exatamente. Então, assim, o contexto que a gente está falando, o contexto é rei. Ele faz com que o português, no geral, debata o jogo. Um estudante na licenciatura, né, como eles chamam aqui, na graduação, ele já fala muito sobre o jogo, já busca sobre o jogo, ele estagia num Rio Ave, num Porto, num Benfica, Exato. Entra em contato com treinadores que sabem muito sobre o jogo, e isso é um facilitador de processo, novamente. Vai fazer com que eles sejam muito mais bem preparados. A gente, por exemplo, nossos jogadores vêm da rua, do drible, do futsal, isso faz com que nós tenhamos jogadores de 1 para 1 fortíssimos, jogadores que
façam muitos gols, porque o nosso contexto na prática do jogar é muito forte. Eles refletem muito sobre o jogo. Perfeito. Refletem muito sobre o jogo. Eu acho que essa é a diferença brutal. O brasileiro, ele é o... Joga. Ele joga. Ele E aprende o português jogando. assiste. Exato. O português, ele olha o fenômeno, absorve aquilo que o fenômeno quer dizer, reflete sobre aquilo e depois tenta expressar no campo. Se vocês puderem, essa é a sensação que eu tento. Né? Se vocês puderem ter oportunidade de procurar uma narração na internet sobre o português, o Canal 11, é absurdo, pô, o que eles falam sobre o jogo. Eles não têm aquela emoção em narrar, mas eles procuram detalhar o que está acontecendo para a pessoa geral, o brasileiro comum, o português comum, o que está acontecendo no jogo. Se realmente é só a emoção ou se realmente existem fenômenos que estão por trás disso. Exatamente. Se é aquele realmente foi treinado. Exatamente. Concordo muito, acho que é isso mesmo. Eu gostei muito da tua resposta no sentido de que o treinador português reflete, o treinador e quem está ligado com o futebol em geral, reflete sobre o jogo muito mais que no Brasil. Costumo dizer nas minhas palestras que no futebol, no Brasil, sobre o futebol, a gente entende sobre a jogada, entende sobre o jogador, mas entende muito pouco sobre o jogo. O drible que o cara deu, por exemplo, você assiste uma... A gente romantiza muito o futebol ainda, tá diminuindo isso. Você está assistindo a partida de futebol com um comentarista no Brasil que foi jogador, ele disse, essa bola aí eu batia de 3 dedos. Tava no fundo, chapava no... Meu amigo, Pelé, se Pelé for comentar um jogo, eu dizia, vou dando só tinha, drible 1, 2, 3, drible voltando, drible de novo. E aqui não existe essa cultura do eu sou jogador, eu vou ser um grande treinador. Porque são muitos estudantes se formando e trabalhando em grandes clubes. Mas ele nunca jogou bola, mas ele tem um conhecimento sobre o jogo e que no Brasil a gente está mudando essa situação. Sim. Mas ainda deixa a desejar um pouco. Ainda tem uma resistência muito forte. Né? Ainda tem. Aqui em Portugal, o menino se forma com 21 anos, 22, trabalha num time distrital, que seria equivalente a um time que disputa estaduais somente, faz um bom trabalho e já é contratado para um time de segunda divisão, de primeira. A ponte aqui é menor. No Brasil ainda é muita concorrência. E eu ainda acho também que tem muito treinador que foi jogador aqui em Portugal, mas que não foi jogador de clube de expressão. Foi jogador distrital, foi jogador de terceira divisão, que para de jogar. Eu acho que é o caso do Jorge Jesus, por exemplo. Para de jogar e vai estudar. O próprio treinador do Braga agora é novo. Também. São jogadores que não têm uma... Desculpa. Não foram grandes jogadores. Exato, não foram grandes jogadores, mas que param de jogar dentro do contexto em que eles estavam e vão estudar, né? E vão fazer educação física, vão fazer os cursos da resistência da UEFA, etc. Acho que isso é uma... E vamos debater sobre o jogo. É o que é mais importante. A gente cresce muito aqui. Quem vem para Portugal estudar, a FADEUP é excelente, só que é aquela coisa, a gente paga pelo contexto que a gente está vivendo. Você vai tomar um café na padaria, os caras estão falando sobre o jogo. Então, assim, o entorno, assim, tu paga a experiência de estar aqui. Sim. Agora eu vou fazer uma última pergunta. Eu queria uma opinião tua em relação à FADEUP, Faculdade de Desporto, o que é que tu acha? Eu vou comentar uma coisa que a gente já comentou lá atrás, talvez não sei se tu lembra. Às vezes a gente tá tomando um café ali no bar? No bar, na cafeteira, que eles aqui chamam de bar. Na cafeteria, né, que eles chamam de bar, e entra o Vitor Frade. Passa o Daniel Barreira. Passa o Vitor Frade. Júlio Garganta. E eu acho que tem muito brasileiro que está aqui e que não tem noção de quem são essas pessoas. De que não tem noção do impacto que essas pessoas tiveram na produção de conhecimento que o futebol no mundo hoje apresenta. E acho que tem muita gente que acaba vindo para a FADEUP e não entende o contexto que está inserido. Eu quero saber a tua opinião em relação à faculdade. Eu falo, por exemplo, da minha situação. Eu nunca joguei bola, né? Joguei futsal até os 15 anos e falei, vou estudar, não dá pra mim. E entrei na... Boa escolha. E comecei a estudar. Eu fiz iniciação científica no Brasil, né? Sobre futebol, e a gente começa a ler garganta, barreira, Castelhano, Zé Guilherme. Aí o cara fica, pô, o que são esses caras, né? A gente vai amadurecendo com o tempo. Aí você descobre quem são, aí quando você percebe que você está no mesmo ambiente que eles, pra mim ainda é muito... Não é assustador, mas assim, você passar o cara te dar bom dia, o cara me deu bom dia, bicho. A primeira vez que eu cruzei com muita frase na faculdade, ele me deu bom dia, eu dei uma tremida na base. Júlio Garganta, sorri pra ti, bom dia, o cara não sabe nem quem sou eu, porra. Eu li tudo que é material dele. Exatamente. O cara, e assim, pelo menos eu percebo que muito brasileiro pra cá não aproveita a oportunidade. Exato. Os caras não vão chegar na sala e perguntar quem quer trabalhar no futebol e vai pegar pela mãozinha. Aqui você tem que ter autonomia
Perceber que eles querem produzir conhecimento científico e para você receber, por exemplo, um conhecimento a mais, você tem que entregar algo para os caras. E aí, pelo menos, a gente está tentando fazer aqui. Produzir artigos científicos no mestrado para que o conhecimento seja divulgado de forma mútua. A gente pode tentar ensinar um pouco para eles, na nossa humildade, e eles vão ensinar algo para a gente. Não pode ser uma via de mão única. Exato. Exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que também que o mestrado abrange muita coisa. E tem contato com muita gente boa que não dá um valor. Mas assim, no sentido de que ele abrange muita coisa, tem muita coisa que não é do nosso interesse em si. Exatamente. Mas que é necessário que haja no mestrado. E que as pessoas reclamam muito, eu acho muito ruim isso. Também não gostava de assistir aula de, sei lá, de... metodologia da investigação científica. Sociologia do desporto. Porque é que eu gosto. Mas, acho importante. Eu sou pedagogia do desporto. É incrível. Mas nos momentos em que eu tinha aula com esses caras, cara, eu sabia que eu tava com gente que são os principais, se não são os principais, são um dos principais produtores de conhecimento sobre o jogo do mundo. Para treinamento esportivo, treino esportivo. Exato, também. E a gente tá aqui do lado deles, pô. E falta procurar querer mais. Acho que sentar lá a Cláudia, ter humildade, perceber o que a gente pode oferecer para esse tipo de professor, nem que seja o nosso trabalho, nossa vontade, dedicação, que eles são super solícitos, são ocupados, mas são solícitos em procurar ajudar. E tem um detalhe também que quando a gente vai conversar com os brasileiros que reclamam sobre isso, aí a gente vai falar sobre o jogo em si, o nível de conhecimento é lá embaixo. Eu tô reclamando de ter uma coisa que eu não sei e ainda assim eu sou queixoso, ainda assim eu não tô feliz. O nível de conhecimento é raso. Ainda a gente escuta muito, pelo menos nos corredores da faculdade, do que o brasileiro vai resolver. No final das contas, vai dar a bola no pé do brasileiro e ele vai resolver o jogo e pronto. Não é assim, gente, pelo amor de Deus. Então, pra quem veio pro Portugal? Exatamente. Aí outra, a gente sabe pra onde a gente tá vindo. O Porto é maravilhoso, mas o contexto português, o português tem uma cultura menos específica, que a gente tem que se adaptar. Quem é o estrangeiro é a gente. Não gostou, irmão? Volta pro Brasil. Se acha que realmente Portugal não tem nada a contribuir a você, continua no Brasil. A gente, pelo menos, eu penso que a cultura espanhola e a portuguesa são uma das principais escolas do mundo que a gente tem que, pelo menos, tentar absorver e depois colocar no nosso contexto. Porque na Espanha é rondo. Não acho que o jogo seja só rondo, mas a gente pode tentar inserir isso no nosso contexto, adaptando. Entender o que é que existe por trás do rondo, né? Aqui é muito reduzido, jogo reduzido para isso. A gente não vai fazer só reduzido, mas a gente pode entender o porquê que eles fazem tanto reduzido para depois adaptar o nosso contexto. Exato. Eu acho que uma frase que o Vitor Frade mesmo disse, que eu repito também nas minhas palestras, que é: eu não tenho aquele conhecimento e critico um conhecimento que eu não tenho. Isso é isso. Ou seja, muito brasileiro que está aqui e não tentou estudar ainda o que é no YouTube. Então, para pegar a periodização tática como exemplo, que as pessoas também acham que a FADEU, a Faculdade de Desporto da Universidade, é só periodização tática, e não é. Muito mais. A pedagogia, pelo menos a vivência que eu percebi, que a pedagogia do desporto na FADEU é tão forte quanto a periodização tática e não se dá o valor que dão. Por exemplo, falando da pedagogia, do brincar, do jogar nas camadas mais jovens, na sua formação é tão importante quanto. Exato. Mas vendem como se fosse só periodização tática. Exato. Então, para você que está nos vendo, para você que está nos ouvindo, que quiser vir para Portugal tentar fazer o mestrado em análise de jogo, o mestrado em treino desportivo, venham, porque de fato, os momentos que você está com essas pessoas aqui são impagáveis. Vale a propina toda aqui, vale do ano. A propina, para quem não sabe, que a mensalidade chama de propina. Bom, Gabriel, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pela tua presença. A gente já vai em... Deixa eu ver aqui... Em 33 minutos de podcast. E para encerrar, eu vou pedir para que tu fale um jogador marcante para ti, um jogo marcante para ti e um livro marcante para ti. Um jogador marcante, quem me conhece assistir, não tem como não ser Neymar. Por ser incrível, por ser não tem que falar do cara. Um jogo marcante pra mim é recente, mas é que me impactou muito, foi Brasil 3, Argentina 0. Nas eliminatórias da Copa do Mundo para 2018. 2017, eu acho. Pronto,
mas já não era Tite, e pra mim foi como o Tite com um zagueiro amarelado, acho que o Casemiro amarelado. Foi o Fernandinho. Foi o Fernandinho, num dos primeiros momentos do jogo, ele consegue contornar a situação com o Messi só. E pra quem não sabe, ali teve análise de rede. Ele teve nas redes e ele conseguiu parar o São Messi e ao mesmo tempo que ele conseguiu propor uma Argentina que jogou, mesmo que espaçado, mas estava tentando se defender. Neymar no auge, Jesus no auge, Coutinho no auge. Pra mim Só pra deixar claro que eu soltei no ar e não expliquei, né? Naquele jogo, ele falou isso depois do jogo, e eu já conversei com o próprio Tite, com o Cleber Xavier, sobre isso. E eles... Eu perguntei sobre o jogo e houve uma análise de quais eram os jogadores que mais interagiam com o Messi para que eles conseguissem... Não chegar no Messi, né? Porque chegar no Messi... Então, para tentar impedir com que o Messi fosse abastecido. Então e um livro muito marcante, eu tenho que citar 3, que eu acho que, pela minha formação, o livro do Israel Teodo. A segunda pessoa que disse isso aqui no podcast. O Sobre... Arthur De Vito, abraço pro Arthur. Também, Um abraço, Arthur. Também citou O Borel também citou. O Borel citou... Também, então tem uma terceiro convidado. Não tem como, acho que o Israel é um dos maiores pensadores de futebol no Brasil e no mundo. Criou um instrumento de análise de jogo também, que a gente deveria ter falado aqui, que é o Futsat, que avalia o comportamento tático do jogador em um jogo reduzido. E o meu mestrado, inclusive, sobre isso, se 4 minutos são suficientes para avaliar um jogador em contexto competitivo. E, então, seria o livro do Israel, pensando no futebol, lá, parecido com isso. Algo nesse sentido. É um livro que eu tenho dificuldade de lembrar o título, mas é para o futebol jogar com 10. Exatamente. Bom, você quer deixar mais alguma outra dica? Eu quero deixar, vou puxar um pouco pro meu lado, mas agora não vou lembrar o nome do escritor, que ele é Coté, Jean Coté. Okay. É um livro que ele fala sobre a pedagogia, sobre a formação do jogador, que será que realmente vale a pena colocar o seu filho, o seu sobrinho com 5 anos mais de futebol? Ou se não é importante dar vivência para o seu sobrinho no vôlei, no basquete, na natação, no hóquei, onde seja, porque eu acredito muito que as vivências que você tem em diversos contextos vai te influenciar e vai te dar um repertório motor para que você seja um jogador melhor, porque já existem estudos que mostram que a especialização precoce não é benéfica para o jogador, e você participando de outros desportos vão te dar um leque de opções para motoras e táticas para você decidir o jogo, porque os desportos coletivos têm muitas semelhanças que você pode aplicar no futebol, no basquete. E o terceiro seria o livro do Dani Guindos, que atualmente é auxiliar do Moeno no Mônaco, e ele fala que é futebol sistêmico, algo parecido com isso. Que é a grande linha de raciocínio da Espanha. Da Espanha, e ele fala muito sobre o futebol espanhol e pronto, você emerge, ele fala dos sistemas complexos, fala de análise de jogo, mas fala muito de futebol espanhol e assim, para quem puder, não é difícil entender, apesar de ser espanhol, é muito benéfico. Você percebeu o porquê do rombo, o porquê da oleada que eles chamam. Pronto, eles estruturam o treino na Espanha, através da cultura deles, ele vai explicando todos os pormenores e assim, é mágico. Eu já li 3, 4 vezes o livro e cada vez que eu leio cada página, eu aprendo coisas novas, porque... E é um treinador que veio da academia, né, que veio da universidade, tem formação acadêmica, tem mestrado. Eu conheci ele através que ele era treinador do Alcorcón B. E pronto, é absurdo, porque ele traz essa parte científica, acadêmica, mas traz a linguagem da bola, do treinador, que a gente sabe que... é o melhor dos dois mundos, né? Pronto, a gente tenta pelo menos ser um pouco desses caras são. Ok. Bem, muito obrigado. Muito agradeço por ceder o teu tempo. Bom jogo amanhã, tomara que ganhe. Vou postar aqui depois no YouTube. Tem que ser. Se você ganhar ou não. É Varzim e Rio Ave amanhã, 16. É o clássico do Rio Ave, aqui é o Varzim. Para quem não sabe, o Rio Ave é um clube que fica numa cidade vizinha ao Porto, chamada Vila do Conde. E o Varzim fica numa outra cidade também vizinha ao Porto, chamada Póvoa de Varzim. E é o grande derby. O Rio Ave em nível profissional está muito na frente. Eles são segunda divisão e o Rio Ave é primeira. Primeira e já se consolidou. É o Big Six que eles chamam aqui. E é um time estruturado, né? Um time diferente. Sim. Bom, mais uma vez obrigado, cara. E fica o convite aberto para que a gente possa gravar mais coisas. Aproveitar que a gente tá perto aqui, tá junto para gravar mais coisas. Valeu, okay? Tamo junto. Um abraço.
Ficou massa, né?